Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. O meu nome é Pedro Vassalo. O meu é Bernardo Parolini. E hoje você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para te ajudar a alcançar o seu propósito de vida. E bom, se você ainda não sabe qual é ele, A nossa missão é te ajudar com isso. como sempre dizemos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. Bora, vamos juntos. É isso mesmo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com o meu xará, Pedro Emboava. É isso. Obrigado por Valeu, aceitar xará. o convite. Pô, que isso. Prazer. Vai ser um tempo bom aqui. Bernardo, cara de muitos contatos. Quase, tô aprendendo com você. Conta aí um pouquinho, como que é o relacionamento, como que foi isso? Bom, eu não lembro ao certo, mas pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em Minas Gerais, acabamos se conhecendo no caminho. E foi muito prazeroso entender o impacto que ele tá gerando, não só enquanto pessoa jurídica, vamos falar assim, né, que tá no governo, mas como pessoa física também, que ele gosta de estar em ambientes, e a questão da parte de inovação é algo que brilha meus olhos, e ele faz isso com maestria, articulando essas coisas aqui em Minas Gerais. Então foi nesse meio do caminho que a gente acabou se conhecendo, né? Vou dizer até mais, viu? Talvez você não lembre dessa história, mas eu acho que alguns dos primeiros contatos foi por conta do IBMEC Social. Perfeito. Por conta de alguns trabalhos que eu tinha feito na época ainda de faculdade, Enactus e tal. Eu acho que vocês estavam reestruturando o IBMEC Social Sim. na época. A gente fez até um evento de final de ano, você palestrou lá também. Foi. Aí a gente foi e chamou ele para falar um pouco mais sobre essa questão da inovação no lado social, porque a gente vai conversar aqui, mas ele veio desse lado social de inovação, e hoje ele está à frente de várias ações que o governo está implementando, né? É isso mesmo, bom demais. E nos últimos, alguns episódios, né, ultimamente, a gente trouxe algumas pessoas, né, que representam de algum modo o governo, né, o Estado, seja a prefeitura, como for. E a gente sempre gosta de, né, de trazer essa diferença aqui. O Pedro tá aqui hoje, vai falar muito sobre ele, claro, representando também o Estado. Então hoje aqui a gente vai tentar puxar um pouco disso, um pouco do Pedro, da história dele, do coração dele, mas também um pouco do que ele representa aí dentro do governo do Estado, dentro da gestão do atual governador Zema, correto? É isso. Então é isso, Pedrão. Primeira pergunta aí pra gente começar, Bernardo. Pode ir. Se apresenta um pouco pra turma, fala quem é o Pedro, mas sem falar o que ele faz. Boa, animal. Cara, e é um ponto super difícil, né? Porque acho que nos dias de hoje, cada vez mais, dias de LinkedIn, redes sociais, a gente é muito que a gente, no que a gente trabalha, né? Mas o Pedro é um cara apaixonado por inovação e que acredita piamente que o desenvolvimento de novas tecnologias, novas inovações, sejam sociais, de processo, ou mesmo aquelas inovações super científicas, são fundamentais para não só transformar a vida como a gente vive em sociedade, mas também para sanar e resolver vários dos desafios sociais que a gente enfrenta nos dias de hoje. E, além disso, acredito muito que é possível trabalhar com propósito, e acho que a gente está junto nessa, né? A Alus tem um baita trabalho com relação a isso. Mas, do outro lado, eu também tenho a certeza, e aí já é um outro lado meu, completamente diferente, mas sou um cara rock and roll, gosto demais de rock, principalmente punk rock, Legal. hardcore. Eu cresci na época do emo, né? Então acho que essa história é um outro capítulo completamente diferente. E tô me inspirando no Bernardo para ser um corredor, cara. Você acredita, Xará? Bom Eu demais. tô tentando também, mas por enquanto eu já dei uma desanimada Ah, já. é? Não, mas a gente já encontrou algumas provas aqui de BH, ele tava me contando também a história que ele quer construir fazendo 10 meias maratonas, né? Mas é bem legal. Vocês são muito inspiradores. É. Tô na meta de me tornar como que é o trem do mar lá, é? Rei do Mar, Rei do mar. que tem no Rio de Janeiro, são 5 e 10 km. É em dezembro. Vamos ver se a gente consegue ir, né? Por enquanto eu tô no 2,5. Vamos ver se até lá vai. Ah, vai sim, pô. Com treino e dedicação, vai com certeza. Com certeza. Tomara que vá. E muito legal isso tudo, né? Aqui na Aulas a gente tá muito focado nessa parte de desenvolvimento social, né? A gente tem algumas iniciativas. Mas a gente tem alguns clientes que a gente trabalha muito dentro dessa lógica da parte de inovação, né? A gente já trouxe o Brito aqui da IHM Stefanini, que é uma empresa que hoje trabalha muito essa parte de automação, desenvolvimento tecnológico aqui dentro do Grupo Stefanini. Vai ter até o ENA, o Encontro Nacional de Automação da FIENG, acho que é em outubro agora.
Então é um tema assim que tem circulado um pouquinho mais, além do B também ser apaixonado por inovação, né? Eu fui entender o que que era inovação com o Bernardo. Aham, Me levando, não, vamos no evento tal, vamos no evento tal, vamos. A gente foi no CID, né? No aham, lançamento que teve lá no CID, lá na sede da CEMIG. Foi quando? O ano passado. ano No passado. final do ano passado, né? É, É, E bom, e é isso. Eu fico muito feliz de ver essa interseção, né? Que você criou, que você tem desenvolvido e ter vindo desse lado social e a partir disso ir conectando. Conta um pouquinho pra gente agora como é o Pedro, né, o que o Pedro desenvolve hoje dentro do governo, traz um pouco esse lado para todo mundo também se situar claro. e como que você tem desenvolvido isso aqui dentro de Minas. Claro, legal. Então, hoje eu estou à frente da Superintendência de Inovação Tecnológica no governo de Minas, mais especificamente dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Fernando Passalho, secretário executivo Bruno Araújo, na Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que o Lucas Mendes é o subsecretário. E, no final das contas, dentro dessa superintendência, eu brinco com a turma que a gente tem 4 grandes missões. Porque quando a gente está numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente está falando de ciência e tecnologia, a gente tem que falar sobre gerar emprego e renda de qualidade. E aí, nesse contexto, tem 4 grandes coisas que talvez a gente precise fazer olhando para a superintendência. A gente precisa apoiar o desenvolvimento e a atração de empresas de alta tecnologia no Estado, para, no final das contas, Minas poder voltar a ser um produtor de tecnologia e de alta tecnologia, não só para o Brasil, mas por que não para o mundo. A gente precisa fazer com que os nossos setores mais tradicionais da economia possam incorporar tecnologia e inovação. Então, a gente está falando de setores, seja como agro, a mineração, indústria, serviços, etc., poderia incorporar tudo que há de mais novo que tem sido desenvolvido, seja nessa parte de, por exemplo, automatização, automação industrial, mas várias outras iniciativas, e aí o que está muito popular hoje, né, inteligência artificial, etc., mas a gente também está falando de fazer isso para o governo. Então, um poder público, seja a nível estadual ou a nível municipal, poder incorporar essas inovações e essas Que tecnologias. foi inclusive o objetivo do CID, né? Sem dúvida, cara. Nessas últimas 2 rodadas que foram executadas pelo governador, na gestão do governador Romeu Zema, foi dado um direcionamento pelo secretário Fernando Passaro da gente pegar o CID que tinha, acho que, muito dessa característica super importante de desenvolver empresas de tecnologia aqui no estado. Nasceu, foi super pioneiro quando surgiu ali em 2013, o ecossistema, o São Pedro Vale, né, que é esse grupo de empreendedores em tecnologia aqui de Belo Horizonte. Eles trabalharam para o surgimento desse programa muito em experiências internacionais que existiam. Eles criam esse programa onde a gente trazia anualmente, durante 6 meses, foram 20, depois 40 empreendedores, empresas de tecnologia que estavam surgindo ainda aqui para Belo Horizonte, de qualquer lugar do mundo, para poder desenvolver seus negócios aqui. E foi super legal, acho que isso foi importantíssimo para o desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui de BH, de Minas como um todo. E aí, nessas últimas 2 rodadas, a 6ª e a 7ª rodadas do CID, a gente acabou expandindo o número de empresas que a gente apoiou e desses empreendedores, mas a gente quis colocar também uma outra contrapartida do ponto de vista social, que era, poxa, será que a gente não pode usar essas mentes super brilhantes, as tecnologias que eles estão desenvolvendo, para resolver vários dos desafios que o governo tem? Seja, poxa, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Segurança Pública, Polícia Militar. Então a gente levantou vários desses desafios e trouxe várias dessas startups para ajudar a gente nesse processo de resolver esses desafios. Então, assim, acho que esse terceiro pilar, né, acho que tem muito a ver com isso. E o 4º pilar, no final das contas, é sobre, para tudo isso funcionar, né, e essa cadeia funcionar direitinho, a gente ainda vai precisar olhar para a formação, retenção e, por que não, a atração de talentos nas áreas mais diversas, com capacidades empreendedoras, mas também olhando para capacidades técnicas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, essas são talvez as 4 grandes missões que a gente tem lá dentro da superintendência e que a gente executa ao longo dos anos. Mas vou dizer um negócio para vocês, não começou assim, sabe? Então, no final das contas, acho que muito do que a gente acabou desenvolvendo, ou todas essas iniciativas de inovação tecnológica, não foi, do meu lado pelo menos, a minha primeira impressão quando eu entrei na faculdade. E eu imagino que seja o caso de muita gente que está ouvindo a gente, que ainda está na faculdade, ou no primeiro emprego, segundo emprego, tentando entender um pouco do que quer fazer da vida, assim. Então foi bem diferente. Você trouxe esse ponto, né? Porque muitas das vezes
A juventude hoje entra na faculdade e fala, pô, acho que eu vou fazer isso, vou seguir essa carreira, eu vou permear em várias áreas da companhia, eu vou fazer a questão de gestão de projetos específicos, enfim. E você é uma pessoa que viveu algumas áreas. Você viveu projeto social, você viveu empresas particulares e agora está no governo. E como que foi essa questão de estar nesses ambientes e quais foram os seus aprendizados em relação a isso? Legal. Cara, acho que foi muito natural a ida para cada um desses ambientes, né? Eu acho. Talvez a minha geração ainda foi uma geração que fazer faculdade era um modus operandi normal, padrão, pelo menos do meu círculo social, que obviamente é uma demografia específica, né? Mas era o padrão, enfim, do meu círculo social, fazer faculdade, cursinho às vezes para entrar na faculdade, depois conseguir um emprego, etc. Mas ao longo da minha faculdade eu vi isso mudando um pouco, pessoas escolhendo caminhos diversos, etc. E eu fiz Relações Econômicas Internacionais na UFMG. E eu escolhi esse curso, estava contando para vocês em off, a história é relativamente engraçada, mas eu sempre fui um aluno, muito bom em ensino médio, matemática, física. E aí, inclusive, fui fazer um técnico em eletrônica no Cefet, enquanto fazia o ensino médio, né? Lá, o integrado e tal. E aí, quando você é uma pessoa muito boa em matemática e física, você, obviamente, vai, sei lá, para os caminhos mais padrões de engenharia civil. E tava em alta na minha época, etc, né? E no final das contas, eu falei, vou fazer engenharia civil, cara, é isso. Vários dos meus amigos estavam fazendo engenharia civil parecia fazer sentido. E aí, meu pai, muito sabiamente, né? Meu pai é professor, e aí ele muito sabiamente falou comigo, Pedro, você realmente quer fazer engenharia civil? Eu falei, quero. Pô, cara, pelo menos assim, tudo bem, você pode querer, mas dá uma olhada lá na grade curricular, só pra garantir. E aí eu fui ler a grade curricular de vários cursos, e eu caí no curso de engenharia civil, né? Quando eu li lá na grade curricular Concreto 2, cara, eu falei, a vida é muito curta pra estudar concreto, entendeu? E depois disso eu inclusive fui em algumas outras palestras onde o pessoal tava falando sobre pontes e estruturas. Eu falei assim, putz, graças a Deus tem gente que gosta desse negócio, porque acho que isso é muito infeliz. E eu fui fazer Relações Econômicas Internacionais um pouco na visão de, cara, tá, eu gosto dessas matérias, eu tenho lá outras coisas que eu gosto também, mas tinha uma pegada de... Eu achava que Relações Econômicas Internacionais era lidar com atores grandes o suficientes para poder gerar grandes transformações. Então eu acho que nisso a gente converge muito, que é essa vontade de, transformar um pouco a vida que a gente vive aqui na Terra. E acho que isso tem muito a ver com o fato de pensar, não sei se necessariamente a vida aqui durante esse período tem um significado, eu espero que tenha, enfim, coisas pra gente fazer depois, inclusive, mas se pelo menos a minha passagem aqui puder ajudar as pessoas e melhorar um pouco a vida das pessoas, eu acho que é uma vida bem vivida. E eu achei que eu tinha encontrado em Relações Econômicas Internacionais uma forma de fazer isso. Lidando com atores super importantes, países, etc. E aí tinha todo mundo que faz esse curso vai falar sobre diplomacia. Fala, cara, vai ser super legal, ótimo. Só que aí eu fui entender que quando você por exemplo, vai trabalhar nisso, você é, na verdade, um representante das vontades de uma outra pessoa. E aí você vai poder se envolver com todo tipo de coisa. E, cara, não sei se eu tava afim de ser só esse representante das vontades dessas pessoas. Acho que fazia muito sentido de tomar a rédea desse processo e poder ser protagonista dentro disso. E para encontrar esses caminhos lá dentro, eu acabei indo para o mundo de inovação. Porque dentro da UFMG tem a incubadora de empresas. Então tinha uma incubadora de empresas de base tecnológica lá, onde eu fui trabalhar apoiando o desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Eles tinham um núcleo de consultoria ligado ao núcleo de inovação tecnológica, que é a turma lá da UFMG que faz a transferência da tecnologia. Então é do tipo, tem um pesquisador fazendo o desenvolvimento de uma vacina animal, e aí tem uma empresa que quer comprar aquela tecnologia para poder produzir em escala e vender aquela vacina. Isso sempre vai passar por essa turma desse núcleo de inovação tecnológica. Isso é tipo uma FCO, uma Fundep? Ou tá dentro de algum desses? Então, a Fundep, ela trabalha junto com o CTIT.
CTIT. É, Tá. que é Tá no o... mesmo prédio, né? É isso. E eles, inclusive, têm parcerias nesse processo para fazer essas transferências. E aí, no final das contas, era vinculado ao CTIT. Legal. E aí era isso, assim, muito desse trabalho de trazer empresas de base tecnológica que estavam sendo desenvolvidas por alunos, professores, comunidade externa ou mesmo por pesquisadores lá dentro, ajudar eles a se desenvolverem para poder, enfim, irem para o mercado. Cara, isso faz 10 anos. Uhum. Então vocês imaginam, 10 anos atrás, vocês não acreditam, mas ninguém falava de startup. Sim. Esse nome não era algo conhecido. E aí eu fui trabalhar com essas taxas de startup. E a primeira empresa que eu fui trabalhar era no empresa de educação. Eu estava incubada lá e eu escolhi eles para poder trabalhar junto por conta dessa coisa do impacto e tal. Só que nesse trabalho, cara, e era uma professora de ciências biológicas que estava desenvolvendo essa ferramenta que basicamente era um grande gestor para comunicação aluno, pais e professores e escola. Foi super legal, mas eu falei, cara, eu precisava de mais impacto. Eu queria ver coisas mais que pudessem transformar mais a vida dessas pessoas. E aí, nessa onda, eu acabei me envolvendo com o movimento de negócios de impacto social, que estava também se fortalecendo lá na época. Então, eu fui para o Choice, que foi super legal, um movimento junto com a Artemisia, que era a maior referência voltada para negócios de impacto na época. E eu pude conhecer muitas universidades diferentes, faculdades, alunos falando sobre negócios de impacto, que era um pouco da nossa missão. Depois eu acabei me envolvendo com outras iniciativas, né? Enactus UFMG, que era e é ainda, né, uma organização estudantil lá que faz esse trabalho de empreendedorismo social junto com comunidades menos assistidas, muito numa pegada de desenvolver junto com essas comunidades projetos para poder gerar esse empoderamento. Me envolvi com o Yunus Negócios Sociais quando veio para cá, TEDx, tudo que eu pude fazer na faculdade eu tentei fazer. Legal. E eu acabei vivendo muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Eu acho que isso foi importante assim nesse processo. Isso é, na sua visão, algo que foi um divisor de águas na sua vida em relação à faculdade, né? Cara, sem dúvida, assim. Hoje eu uso muito mais do que eu aprendi fora da sala de aula do que eu aprendi dentro da sala de aula, sendo muito transparente, assim. Mas é importante a questão da educação, cara, porque você falou, seu pai é professor, né? Então... Não teria feito um caminho diferente. E eu acho que esse ponto é importante dizer. Eu não teria escolhido um curso diferente também. Eu acho que hoje, com mais maturidade, eu vejo algumas das coisas que foram importantes dentro desse processo de faculdade para fazer o que eu estou fazendo hoje e, enfim, essa construção que acabou acontecendo. E aí eu tive essa oportunidade depois de ir para me enveredar de novo para esse mundo de tecnologia, que foi quando eu estava na Simpla. E eu pude ficar um tempo super legal lá, fiz de quase tudo, assim, eu fui pré-vendas, depois eu fui, que é SDR, né, depois foi inteligência comercial, inteligência de dados, inteligência de mercado. A Simpla passou pelo CID, não passou, não? Não passou, cara, não passou, mas o Cartacho, o empreendedor, né, ele foi um dos caras que teve lá ao longo desse processo para o desenvolvimento do CID, foi mentor, Pedro, palestrou, né? Falou muito lá durante vários momentos. Legal. Então foi uma baita experiência. E aí depois eu entro para dentro do governo. E aí a gente vai ter outro momento para falar de governo, mas eu acho que talvez, olhando essas três experiências, assim, claro, níveis de maturidade muito diferentes, e isso tudo talvez se separe um pouco mais de 10 anos, eu tenho a impressão que na faculdade eu entendi que o meu trabalho e o quanto que eu me dedicasse às coisas era proporcional ao quanto que eu ia ter de retorno para aquelas coisas. E aí eu tô falando de retorno de aprendizado, assim, e que se eu colocasse mais horas dentro do processo, ou seja, eu trabalhasse mais horas, eu ia ter resultados melhores saindo desse processo todo. Então eu acho que talvez na faculdade eu entendi que era importante se dedicar pra caramba no trabalho. Na Simpla, eu acho que eu entendi um pouco mais, por mais que era uma startup, a gente tinha um pouco mais de... Acho que a gente estava chegando em 200 pessoas na época, 2017. Eu entendi a importância de estrutura e de planejamento. Então, foi lá que fiz meu primeiro OKR, participei, né, de uma primeira apresentação daquela metodologia para fazer planejamentos estratégicos, onde a turma separa, né, os grandes objetivos, quebra esses objetivos em metas que são atingíveis, depois planos de ações, desdobram para a companhia. Então acho que foi aí que eu aprendi um pouco dessa parte de estrutura. E no governo, cara, eu acho que foi aí que eu realmente aprendi a escutar mais dentro do processo para desenvolver
um produto, um processo, um serviço, no nosso caso, uma política pública, entender o cliente, entender as necessidades da turma para poder, a partir disso, fazer esse desenvolvimento. Mas eu acho que eu também aprendi a me relacionar. No governo, eu acho que tem essa pecha, né, de, pô, esse cara é politicagem, não sei o quê. Eu não vou dizer que não é, mas acho que esse governo é um governo super técnico, mas eu acho que tem sim muito de relacionamento. E você entender a dinâmica desses relacionamentos com seus superiores, com seus pares, com a turma que está no seu time, com outras pessoas dentro dessa mesma instituição. Eu acho que talvez, olhando para essas três esferas diferentes, esses três momentos diferentes, acho que foi um pouco dos aprendizados assim, que eu tive. Uhum. Legal, bom demais. Você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho isso incrível, assim, tudo que você falou. Porque toda essa conversa de projetos que vão gerar uma transformação na sociedade, isso inspira muito, isso dá muita força, né? Isso motiva muito de continuar. Tipo assim, todo dia você está acordando, saindo de casa, porque você sabe que está contribuindo para a construção, não só de uma Belo Horizonte, mas de todo um estado melhor, né? E você consegue ver isso diretamente. A gente estava conversando isso no off aqui antes, a importância do desenvolvimento econômico, né? Que às vezes quem está ouvindo acha que não tem nada a ver. Quando a gente foi para Moçambique agora, o meu desespero estando em Moçambique era olhar para aquele lugar e ver que não tinha o que ser feito, meio que não tem saída. Por quê? Porque não tem nenhum desenvolvimento, não tem uma oportunidade de emprego, não existe tecnologia, né? A gente brincando lá, tem lugar, a maioria dos lugares onde a gente estava, o pessoal não tinha luz, né? Eles tinham fogueira, internet lá era só Starlink, mesmo assim muito ruim. A gente brincando lá, conversando com um dos meninos, o Dani perguntou quem que é o Neymar. Ele não sabia quem era o Neymar. Perguntaram se o Brasil era atrás da montanha ali, a falta de informação, né? A falta da tecnologia ali, o que isso gera. Então, é muito legal ver isso sendo feito e isso sendo desenvolvido. Tem uma coisa que, uma vez eu fui falar no evento, eu estudei um pouquinho sobre o crescimento, o desenvolvimento assim da humanidade como um todo e a relação direta com o desenvolvimento do PIB, né, e da tecnologia. Se for pegar a queda da pobreza, a queda do analfabetismo, da natalidade, sempre é proporcionalmente o inverso do crescimento do PIB, do desenvolvimento econômico de qualquer lugar. Então, se for pegar assim, nos últimos 200 anos, o crescimento do PIB assim, né, é exponencial, e nos últimos 200 anos caiu acho que de 85% para 14% a quantidade de pessoas no mundo em situação de extrema pobreza. Uhum. Então, isso é muito poderoso. Eu acho isso muito, muito bonito de se ver, porque é a base do que a gente fala aqui, Uhum. que é gerar transformação na vida das pessoas. Então, Sim. esse é o mecanismo que está cuidando e gerenciando para que isso tudo aconteça. Através das, né? Isso é o legal da junção aí dos três setores. Uhum. Não é só o governo sozinho, não é só as empresas, não é só o terceiro setor, mas é a tentativa de unir tudo, atrair o investimento, ter aí como braço o desenvolvimento social, trabalhando de forma conjunta, geração de empregos, e o governo elaborando boas políticas para o desenvolvimento do Estado. Sem dúvida. E Sem garantindo a educação e a mão de obra para que tudo isso aconteça, né? Sem dúvida, cara. Poxa, eu acho super importante isso que você falou, Pedro, porque no final das contas, cara, acho que às vezes quando a gente tem essa vontade de ajudar, né, essa vontade, esse propósito de querer fazer diferença, a gente acaba indo para coisas às vezes muito assistencialistas que são super importantes, precisam ser feitas, situações de emergência precisam de uma resolução imediata e dar o peixe, né, como você estava falando, inclusive em off. E acho que às vezes quando a gente quer trabalhar nesses temas, a gente acaba também pensando só nisso, né? Falando assim, pô, eu quero trabalhar com social, então eu quero estar lá na comunidade todos os dias, etc. E eu acho que tem uma outra visão que, ao meu ver, é importante também, que é esse pensamento de que, cara, se a gente tem mais desenvolvimento econômico, se a gente tem mais desenvolvimento tecnológico, e a gente consegue fazer com que isso possa ser espraiado, né? Isso possa não ficar necessariamente em um único lugar, isso gera um desenvolvimento social também. Quando a gente gera mais acesso à tecnologia, gera mais acesso a emprego, gera mais acesso à oportunidade também ou facilidade para eventualmente abrir o seu próprio negócio,
poxa, o quanto que isso no final das contas também não gera de oportunidade para as pessoas que estão ali, para eventualmente depois as suas famílias, etc. Poxa, isso é super importante. E no final das contas, isso acaba também sendo uma espiral, na minha visão, muito positiva. Porque, e acho que isso foi uma das coisas que me atraiu tanto para a temática de negócios de impacto lá no início. Porque eu conhecia as ONGs, achava legal, mas sempre tive uma dificuldade que é você precisa pedir dinheiro. E, cara, e precisa ser feito. Isso precisa acontecer. A gente precisa continuar tendo as nossas organizações do terceiro setor e o governo precisa, inclusive, ter mais essa interação com organizações do terceiro setor, porque o governo não vai estar em todos os lugares, ele vai ser ausente em vários lugares. Então a gente precisa ter essas instituições para poder apoiar esse desenvolvimento e o governo precisa fazer a parceria com elas, seja com as ONGs ou com empresas, para esse processo. Ou ambas, né? Como, por exemplo, nos projetos de lei de incentivo. Sem por exemplo, dúvida. via ICMS. Total. E aí, no final das contas, assim, quando a gente olha, às vezes, para esses negócios de impacto e quando a gente fala em negócios, é algo que se retroalimenta, né? Assim, se você tem o negócio ele está vendendo um produto ou um serviço que, pô, é bom, resolve um problema e as pessoas conseguem pagar por isso, que é um ponto importante, isso gera lucro. Se isso gera lucro, eu posso reinvestir isso dentro do negócio, o negócio pode crescer, isso gera uma espiral positiva, né? Acho que de maneira similar com o desenvolvimento econômico, se eu tenho empresas, as empresas estão desenvolvendo bons negócios, bons produtos, eles estão conseguindo vender. Isso faz com que as empresas possam crescer e a partir disso possam ter mais pessoas sendo empregadas que depois vão sair para empreender. E assim a gente tem uma roda positiva, né? E ainda mais se tratando de um cenário de Minas Gerais com 853 municípios. Então é algo que é interessante de entender a complexidade da individualidade de cada pessoa e cada cidade. Porque, querendo ou não, são várias ações que podem ser feitas que não dá para ser algo padronizado. E como que é isso na sua visão? Porque essa questão de você falou sobre a escutar mais as pessoas para fazer políticas públicas e o entendimento desse cenário como um todo nessa implementação. Adiciona um recorte nisso, falando de Santa Rita do Sapucaí. Tipo assim, Perfeito. Claro. Perfeito. Cara, isso que você falou é super legal. E eu acho que isso também direcionar um pouco do porquê que entrar no governo fez sentido para mim. Quando a gente fala sobre uma hiperpersonalização, conhecer as pessoas, resolver o problema individualmente do Pedro, você está falando obrigatoriamente em perder escala. Você não consegue fazer esse processo hiperpersonalizado para os 20 milhões de mineiros que a gente tem aqui no estado. E você não vai conseguir fazer isso em vários outros lugares. Então, mas se você também faz uma coisa super genérica, você não resolve o problema de ninguém. Então acaba que o meio do caminho, tentar encontrar esse meio do caminho é importante. Você precisa ter um pé na ponta, conversando com o seu público-alvo. Então acaba que no nosso caso, muitos dos públicos-alvos das políticas da superintendência a qual eu estou à frente são empresas ou empreendedores, startups, empresas de tecnologia, empresas de setores tradicionais. Então você precisa estar lá conversando com a turma, dialogando, entendendo quais são as maiores dificuldades que eles têm nas mais diferentes regiões do estado. Mas ao mesmo tempo você precisa também colocar um pouco, tirar um pouco o pé da rua para poder tentar pensar num todo, para a gente poder desenvolver políticas que sejam não para o Pedro, mas que o Pedro possa se beneficiar delas, no sentido de a empresa com quem eu estou conversando ele possa eventualmente se beneficiar delas, mas não é para aquela empresa. Ela é maior e mais ampla do que isso. Mas eu acho que a grande sacada e o lugar onde eu sempre acho que me senti muito bem foi vivendo um pouco desses dois extremos. Então, no extremo, eu estava lá na comunidade Acabamundo fazendo um trabalho de desenvolvimento de negócios junto com a comunidade, ajudando eles a entrarem dentro de aplicativos para poder vender no Uber Eats, no iFood. E do outro lado, eu estava planejando fazer isso a nível estadual, operando em diversas cidades simultaneamente. Então, ter esses dois pés, um em um lugar e outro, talvez nesse lugar mais amplo, acho que é, por exemplo, onde eu consegui me encaixar melhor. E aí, olhando para Santa Rita, tem uma coisa mágica que aconteceu naquele município, né? Para quem não conhece, Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais,
ali no sul de Minas. Você tá Fernão Dias indo para São Paulo, você passou Pouso Alegre, ao invés de você continuar seguindo, você faz uma volta ali, entra para a esquerda, se você estiver indo no sentido São Paulo, e aí você vai passar por alguns municípios, e um deles é Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade de 40 mil habitantes, que há muitos anos atrás, uma pessoa que acho que ajudou no processo de, não constituição da cidade, mas constituição do que a cidade é hoje, chamava-se Sinhá Moreira, que era uma pessoa que trabalhava, enfim, tinha fazendas, tinha visto muito do que estava acontecendo na época fora do país em termos de técnico, então o ensino técnico. Ela falou assim, cara, eu vou pegar meu dinheiro e vou construir uma escola técnica aqui em Santa Rita do Sapucaí. E aí eles construíram a ET, que é essa escola técnica de eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, e que a partir dela transformou a realidade da cidade. Depois um pouquinho veio o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, e aí toda essa amálgama de coisas, a turma do ensino médio com a turma lá do ensino superior falando de eletrônicos, fez com que se tornasse um polo gigante, onde várias das tecnologias de TV digital, que hoje a gente usa há muito tempo, de 5G e no futuro não muito distante de 6G, está sendo desenvolvido lá, numa cidade de 40 mil habitantes, com empresas de altíssima tecnologia lá, um dos maiores concentrações de empresas de eletrônicos lá em Santa Rita do Sapucaí, em telecomunicações, super referência na área. E no final das contas, lá para quem não conhece, tem 2 eventos que eu recomendo fortissimamente, vou até incluir um terceiro no final. Primeiro é o Hacktown, que é o maior evento de inovação de Minas Gerais, acontece lá, são mais de 10 mil pessoas que passam lá na cidade inteira. Planeje 8 meses antes de achar um lugar para ficar. Você tem que Ou então leva a barraca. E tem que ter energia para aguentar, porque são palestras desde em bar, desde em escolas, desde em igreja, enfim, qualquer outros lugares que você imaginar tem palestra. A história que BH é a capital dos botecos, qualquer lugar você tem um boteco pra você tomar uma cerveja, né? Lá se torna a capital das palestras. Talvez. Em qualquer lugar você vira, tem alguém fazendo alguma palestra. A Fivel, que também é uma feira super importante lá, voltada para essa temática do Vale da Eletrônica. E a terceira que eu vou sugerir, mas que não tem nada a ver com inovação e tecnologia, é a meia maratona, meia Maramob, que é uma meia maratona que acontece lá também, que é super legal. Inspirado pelo Bernardo. Inspirado pelo Bernardo, claro. Poxa, eu falei que eu tava aprendendo a correr, eu falei com você no início do podcast, o Bernardo tá me ensinando. Não, mas enquanto a gente tava Modo sobrevivência. Modo sobrevivência. É interessante ver tudo isso tá ligado com educação, né? É interessante ver que para a empresa dar certo ou para os negócios darem certo, precisa dessa parte da capacitação das pessoas, e é algo que você comentou de um dos pilares. E você também participou muito sobre essa questão de educação na UFMG. Para você, qual que é esse papel de ensino hoje e essa questão do entendimento das pessoas em relação a isso, e como é o seu processo criativo, né? Legal. Porque nesse meio tempo você teve que se reinventar várias vezes. E existe uma frase que... FMG, da academia, mudou um pouco. E a questão é, você precisa aprender a reaprender. Como que foi isso para você hoje no seu cenário? Legal. Acho que eu vou dividir a resposta talvez em 3 partes. Acho que a primeira parte falando da importância do ensino. Eu acho a aprendizagem, e aí, vocês já... Todo mundo que está ouvindo, ou talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente, vocês principalmente, já ouviram isso milhões de vezes, mas eu realmente acredito piamente nisso, que a gente vai viver cada vez mais um processo de eterna aprendizagem. E aí os meios onde a gente vai buscar essa aprendizagem são diversos. Dentro desse podcast, vai ser numa videoaula no YouTube, vai ser num curso que você vai comprar online, ou vai ser em cursos formais, seja dentro de cursos técnicos, cursos dentro de faculdades, universidades, públicas ou privadas. Então, inevitavelmente, a vida vai avançando, a tecnologia vai avançando, a modernização acaba acontecendo, e para a gente poder, inclusive, poder vivenciar e entender um pouco disso tudo que está acontecendo, a gente vai continuar aprendendo para o resto da vida. Então, a história do lifelong learning, para mim, poxa, isso vai continuar acontecendo, isso vai ser super importante. Daí, eu acho que tem um outro papo, que é qual o papel da universidade nisso.
Que aí eu acho que talvez seja uma outra perspectiva. Porque a universidade, eu acho que ela tem, pensando, e eu vou falar estritamente pensando acho que no contexto que a gente estava conversando mais cedo, né, sobre desenvolvimento econômico, ela tem uma função muito importante, né, de formar pessoas para o mercado de trabalho. Então, essas pessoas elas precisam ter competências técnicas, competências emocionais, mas ao mesmo tempo também terem, na minha opinião, competências empreendedoras e ter, obviamente, a parte de cidadão e de aprender pensamento crítico, que, enfim, acho que a faculdade, a universidade traz muito isso pra gente. Então, ela formar a gente enquanto pessoas, em especial para o mercado de trabalho, para a gente ter mais pessoas para trabalharem nas empresas, nas ONGs, no governo ou para empreender. Do outro lado, acho que a universidade ela é super importante para desenvolver pesquisa, conhecimento novo. Então, acho que em muitos lugares as universidades ainda têm essa capacidade de poder fazer pesquisas que talvez em poucos outros lugares, pelo menos a nível Brasil, a gente consiga fazer. Então, elas são super importantes para isso. E acho que um terceiro papel que ela pode ou deveria ter é ajudar a comunidade externa nesse processo de, enquanto sociedade, para a gente sanar os desafios que a gente tem enquanto sociedade, enquanto governo, sanar os desafios que a gente tem enquanto governo, setor público, e enquanto mercado, levar mais e disponibilizar mais as tecnologias e os conhecimentos que são construídos dentro da universidade para esse mercado. Então ela não pode ser enclausurada nela mesma, ela precisa se espraiar para além disso e transbordar os muros das universidades. Eu acho que ela tem essas 3 grandes missões. Que é o papel lá que você falou do ICI. Como que é? ICT. As ICTs? É. Eu acho que de alguma forma. As ICTs acabam. Nem todas as ICTs elas têm essa parte de formação de pessoal. Mas todas elas acho que têm essas De mesmas levar pra 3 fora, versões. sair da Levar para universidade, fora levar pro mercado. e desenvolver tecnologia, sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que isso, dado esse contexto, né, cara, acho que o meu processo criativo, ele acabou acho que, sendo construído uma parte dentro da universidade também. Então acho que a universidade, nessas iniciativas que eu consegui participar ao longo desse meu processo, influenciaram drasticamente assim, a forma do meu processo criativo. E hoje eu acredito, e aí o que eu vou falar agora, eu não falaria há 20 anos atrás, não porque eu não tinha maturidade, mas porque antes eu tinha banda. E aí quando você tem banda de rock, Sério? tive demais. Qual que é o seu instrumento? Cara, eu já toquei guitarra em banda, já toquei bateria. Que legal. E aí, uma coisa que eu achava era que, vinha uma inspiração, assim, caía do céu uma inspiração dentro do meu processo criativo de música. Só que hoje eu acredito que você precisa transpirar para inspirar. Então, você precisa trabalhar, você precisa sentar a bunda para pensar, e aí eu acabo tentando fazer esse primeiro processo de, sem muito filtro, entregar algumas primeiras versões do que eu tenho pensado, para poder destravar e ver aquilo, uma primeira olhada no que a gente está fazendo e ver o máximo de coisas possível, tentar pensar em alternativas diversas, o famoso brainstorm, para depois você poder ir afunilando, pensando em critérios para, maneira crítica, poder imaginar, poxa, isso aqui, eu preciso de algumas limitadores para escolher essa minha ideia. E aí, a partir disso, passar essas ideias por meio desse filtro. Mas eu vou dizer uma coisa que ajuda pra caramba, na minha opinião. Repertório. Então, acho que quanto mais coisa e mais coisas diferentes a gente poder ler e estudar, isso ajuda pra caramba no processo criativo. E aí, acho que muito, por exemplo, do que eu vivi e do que eu senti dentro desse processo de... Mesmo na faculdade, nessas iniciativas... Você trouxe da música. Demais. Porque o punk rock... ele sempre foi um negócio que a galera falava, né? Do it yourself, faça você mesmo. E que eu sempre acreditei muito nisso, que assim, cara, eu não vou precisar, na época, né? Eu não vou esperar eu ser assinado com uma grande gravadora para poder gravar uma música, para poder fazer minhas músicas. Então eu vou eu mesmo entender como funciona, hackear, entender como faz esse processo, para poder eu mesmo fazer, ter autonomia sobre isso e lançar. Então eu acho que isso, por exemplo, foi super me influenciou muito nos processos que eu fui fazer depois dentro dessas instituições, quando a gente teve que, por exemplo, praticamente estruturar a Enactus UFMG do zero,
lá na instituição, ou depois quando a gente foi, de novo, fazer, acho que os próprios projetos dentro do governo. Claro que acho que no governo é muito diferente, porque você precisa passar por diversas alçadas, mas tem uma vontade ali muito grande, pelo menos ali dentro da equipe, e a liderança dá essa autonomia pra gente, de poder meter a cara e fazer. Vamos testar, vamos ver se está funcionando, vamos ver se está resolvendo o problema que a gente topou, falou que ia resolver. E se tiver fazendo sentido, pô, vamos escalar isso. Uhum. Legal. Sonhar grande e começar executando em pequenos passos, né? E andar rápido. E andar rápido. Legal, Isso. legal. Muito bom. Eu tava com uma pergunta na mente, mas me deu um branco aqui. Sobre alguma coisa que você tá falando de rock. Ah, não, lembrei. Essa parte da multidisciplinaridade. Tem um livro, é um livro pequeno, né? Mas eu li rápido uma vez, que é aquele. Você já viu, Roube como um Artista. Ele Aham. fala muito sobre isso. É, e tiveram diversos pontos, assim, processos da minha vida aleatórios. Minha maior escola foi o que você falou. Não foi a faculdade. Minha maior escola foi as coisas que eu fui vendo fora da faculdade. Por exemplo, a parte de projetos sociais. O que eu vivi de voluntariado na minha vida trouxe toda a base para hoje a gente estar desenvolvendo o que a gente está desenvolvendo. Então, né, você falou, basicamente, tudo que você falou que você construiu, que você participou, era voluntariado. Sem dúvida. Então, para quem está ouvindo, né, faça bastante voluntariado. É uma oportunidade muito boa de você conhecer novas pessoas, fazer network, de você aprender, de você testar e errar num ambiente seguro. E não usando isso como meio para tal, né, mas é um lugar de, com certeza, muito crescimento, muita coisa importante. E uma coisa que eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente também, que eu fiquei assim com essa pulguinha atrás da orelha, é como que hoje você enxerga, assim, olhando numa visão macro, o cenário de desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais? Se você conseguisse dar uma olhada assim, você vai sair, você vai dar um zoom out e vai olhar assim, Zoom out. é, o que 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 você vai ver e falar assim, ó, pô, o cenário aqui é esse, o cenário é aquele, como que tá isso? E hoje, qual é o seu papel dentro disso? Você se vê como uma pessoa mais. Você falou muito sobre execução, mas a gente está em constante mudança. Você já se vê num lugar mais de interlocução, de comunicação, mais planejador. Então, como que você enxerga hoje o governo e você dentro desse cenário, como que você tem atuado dentro disso? Legal, legal. Cara, baita pergunta, assim, acho que o cenário de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, ele felizmente acho que tem conseguido ser muito bom nos últimos anos, principalmente acho que a partir de 2019, claro, acho que o Covid foi uma tragédia, crise tremenda que todos nós vivemos, mas apesar disso, acho que a gente tem vivido anos muito bons pensando em desenvolvimento econômico. Minas Gerais bateu recorde no PIB, a gente chegou a R$ 1 trilhão em PIB anunciado. A gente tem conseguido fazer com que o Estado seja cada vez mais atrativo para empresas, indústrias poderem se instalar aqui. Então a gente também bate recorde hoje nesse processo de atração de investimentos de empresas, expansão de empresas aqui no Estado. A gente vai chegar, ou já está chegando, na verdade, a 1 milhão de empregos gerados e criados aqui no Estado de Minas Gerais desde o início de 2019, né, no início da gestão do governador Romeu Zema. E para além disso, cara, quando a gente, por exemplo, falando de atração de investimentos ainda, a gente tem como uma das melhores estratégias que tem sido feitas também nesse processo de diversificação econômica. Não é segredo para ninguém que o nosso estado ele é majoritariamente mineração, o agro super forte, mas a gente sabe que, por exemplo, a mineração ela tem também um tempo que ela vai poder durar, porque o minério ele é finito. Então, em algum momento isso vai acabar. Pode não ser que não seja daqui a 5, 10, 20, 50 anos, mas em algum momento ele vai acabar. Então, ter essas alternativas é super importante. E quando a gente faz com que o Estado possa se tornar cada vez mais amigo desse empreendedor, desse empresário, né, facilitar para que tenham mais empregos sendo gerados aqui, mais empresas querem se instalar aqui também no estado. Então a gente acabou trazendo pela Invest Minas, né, o secretário Fernando Passaro adora dizer isso, né? A gente precisa criar um jardim bonito para as borboletas, que são as empresas, poderem querer vir para cá. E não ficar caçando as borboletas. E não caçar as borboletas com... Você pode fazer isso também, mas é muito menos eficiente.
E aí, no final das contas, ter esse trabalho que a Invest Minas faz, né, que é ligado lá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é super estratégico para, por exemplo, o que acabou acontecendo. A gente trouxe várias indústrias farmacêuticas aqui para o estado, a gente trouxe a Heineken aqui para o estado, trouxe a Amazon, Mercado Livre, o centro de distribuição da turma. Então, isso acaba ajudando nesse processo, só alguns exemplos, né? Isso acaba ajudando nesse processo de diversificação da nossa economia. Então, quando eu olho a nossa economia mineira, eu vejo ela cada vez mais se diversificando por conta dessa, acho que esse esforço nessa diversificação, por conta desse processo de atração de novos empreendimentos. Eu ainda vejo o agro cada vez mais forte aqui no estado. Minas é o maior produtor de café, de leite do Brasil. Então, super importante, super estratégico dentro desse processo como um todo. Mas serviços, comércios são tão importantes quanto nesse cenário, né? E um dos lugares que a gente tem despontado pra caramba é a geração de energia fotovoltaica, né? Legal. Que tem sido super importante. Minas bateu, inclusive, o recorde na quantidade que a gente tem gerado, né? Então, isso é super importante porque é energia limpa, mas também porque gera vários empregos ao longo desse processo de instalação dessas placas, dessas fazendas, muitas delas, inclusive, no norte de Minas, o que é uma situação, uma região que em muitos momentos ficou desassistida, né? E que agora tem encontrado riqueza não só no sol, mas também agora dentro do Vale do Lítio, que foi uma estratégia criada para incentivar e explorar uma coisa que só tem aqui em Minas, que é essa quantidade gigantesca desse minério, que é o lítio, lá no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que sempre foi o vale da pobreza, né, que agora está se transformando no Vale da Esperança. Legal. Muito bom. E seu papel nisso tudo? Boa. Cara, eu acho que o meu papel nisso tudo, e aí, sendo super humilde, eu acho que eu sou uma peça dentro dessa engrenagem maior. Mas o que essa peça acaba tentando fazer junto com o time, né? Eu não faço nada sozinho. Hoje eu tenho um time de várias pessoas que atuam nesses mais diferentes projetos. O nosso papel acaba sendo ajudar para que essas nossas empresas que estão aqui, ou as empresas que estão vindo para cá, elas não percam a competitividade que elas têm no médio e longo prazo. Então, poxa, de nada vale a gente trazer ótimas empresas ou das nossas empresas que estão aqui crescerem pra caramba, se em algum momento elas descuidarem e tiverem outras empresas que eventualmente vão competir com elas e essas que estão aqui vão quebrar ou vão ser compradas por essas várias outras empresas. E para a gente ajudar nesse processo de aumento dessa competitividade das nossas instituições aqui, é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, elas investindo em tecnologia, investindo no que pode ser o futuro dos negócios dela, ela está sempre em busca de competitividade. E do outro lado, para as nossas empresas que estão aqui e são de alta tecnologia, é exatamente isso que a gente quer fazer. É incentivar com que elas possam crescer cada vez mais aqui no estado e poder ganhar mercado a nível Brasil, a nível mundo, para elas poderem continuar gerando mais emprego e renda aqui no estado de Minas Gerais. Legal. Vou fazer uma proposta agora. A gente deu um zoom out, vai dar um zoom out maior ainda. Qual que é a aplicabilidade disso tudo, do trabalho que vocês têm feito em cenário nacional? Legal, Como você enxerga cara, isso? super legal, assim, porque eu acho que a aplicabilidade é 100%. Inclusive, a gente já teve alguns casos de governos vindo conversar com a gente para copiar e no melhor sentido possível da palavra copiar, tá? Aquela história do Hobby como artista. De copiar as políticas públicas que a gente está fazendo. Então, a gente teve o caso do Espírito Santo, que também lançou um programa que chama CID, só chama CID-ES. E o nosso era CID-MG, né? Inclusive, quem organiza esse programa são o pessoal daqui de Belo Horizonte, né? É o IABTI. A turma do IABT que IABT. fez a execução da aceleração na última rodada da turma. Então, esse caso, a gente teve caso da turma, estamos conversando agora com outros estados, porque eles viram o nosso programa, que é um dos maiores programas, se não o maior programa de inovação aberta para o setor público da América Latina, que é o HubGov, onde a gente levantou os mais diferentes desafios do poder público a nível estadual, né? E a gente disponibilizou 40 milhões de reais para que empresas, universidades, instituições de ciência e tecnologia ou startups possam apresentar seus projetos para ajudar a gente na resolução desses desafios. Então tem desde desafios super importantes na área da saúde, como, por exemplo, facilitar e agilizar o transporte
de órgãos no Estado, até desafios, por exemplo, voltados para a própria área de desenvolvimento econômico, na nossa própria área de ciência, tecnologia e inovação, sobre como a gente consegue manter e ter os dados atualizados desses atores do ecossistema de inovação para justamente poder estar ouvindo a turma, né, entendendo qual que é o cenário que a gente está trabalhando para poder fazer a implementação a nível, no final das contas, a nível das políticas públicas estaduais. E para além disso, cara, eu acho que olhando para nível nacional, né, quanto mais a turma que está, acho que olhando para esse tipo de política ou para o desenvolvimento econômico puder ouvir o que as pessoas que estão lá na ponta precisam, né, e entendem o que realmente é necessário para que eles possam se desenvolver, melhor. Para a gente não ficar no ar-condicionado do alto dos seus respectivos prédios, pensando na política que vai ser implementada num cenário que a pessoa às vezes nunca nem viu, não conhece. Então ter essa proximidade é super importante. Legal. E você vê essa proximidade hoje fácil aqui? Em Minas? Como que você vê essa relação? Cara, a gente tem rodado bastante o estado, viu, Pedro? Consigo te dizer isso. A gente viaja praticamente toda semana, né, para algum município e região aqui do estado, justamente para ter esse contato e essa conversa com a turma e entender o que está acontecendo lá na ponta. Assim. Legal. Inclusive, um caso, um dos nossos programas chama Compete Minas. A gente basicamente disponibiliza recurso não reembolsável para que empresas que não faturem nada ou para empresas que faturem mais de 300 milhões de reais por ano possam investir em inovação tecnológica. E aí a gente, para popularizar isso, né, fazer com que isso possa, no final das contas, chegar lá no público, lá na ponta, a gente fez a maior caravana da história ao redor do estado de Minas Gerais. A gente passou por dezenas e dezenas de cidades, assim, a gente passou por todas as regiões do estado. Se eu não me engano, acho que a gente passou das 50 cidades que a gente passou ao redor do estado, justamente conversando com a população para mostrar para eles, né, junto com as associações comerciais, junto com os ecossistemas de inovação, para poder divulgar essas oportunidades. Essa é uma delas, né, mas todas as oportunidades que a gente tem lá para ciência, tecnologia e inovação no governo do estado. E isso é muito interessante porque no Instagram vi as pessoas desse cenário de inovação de Minas Gerais tirando foto, compartilhando nas redes sociais, mostrando a questão da efetividade que estava sendo feita, essa comunicação. E todos os pontos que você falou aqui, você sempre falou sobre que a gente usa inovação aberta, que é tipo assim, abrir para que outras pessoas possam falar, citar e a partir disso co-construir. E na sua visão, qual que é essa questão da importância das conexões? E como é interessante isso hoje nos dias de hoje, e como que as pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho, estão na faculdade, podem usufruir isso da melhor maneira, né? Legal. Bom, eu acho que as conexões mudam tudo, assim. Inclusive uma brincadeira que a gente tem lá dentro do governo. No final das contas, o relacionamento acaba ditando muito das oportunidades que você pode criar dentro da instituição que você está, dentro do seu negócio ou mesmo para você. Então, eu tenho a impressão que, por exemplo, para quem está começando, acho que você poder aumentar a sua área de contato com a maior quantidade possível de pessoas te deixa mais propenso a gerar boas conexões. Pensando em boas conexões, conexões que podem fazer a diferença para você enquanto pessoa, para você enquanto profissional. E isso significa você olhar lá no Instagram, eventualmente, inclusive, olhar no final do Facebook, mas que ainda está lá ativo, né? Mas olhar nas mais diversas redes sociais o que está acontecendo na sua cidade. E procurar, seja os eventos que estão acontecendo nas universidades, nas faculdades, nos hubs de inovação, ou em qualquer outro espaço que você queira se conectar. Então, no final das contas, o governo acaba realizando vários eventos, tem várias iniciativas que são realizadas por esses ecossistemas de inovação. Então, se você está querendo entrar, por exemplo, dentro desse ecossistema, a primeira coisa que eu te sugiro é se conecte com essas pessoas, e se conectar literalmente, você seguir as pessoas no Instagram, é você conectar com elas no LinkedIn, é você ver o que elas estão fazendo, os eventos que ela está indo, procurar esses eventos e você também nesses lugares, pedir chamado para tomar um café, para poder bater um papo.
E do outro lado, no final das contas, acho que se mostrar disponível para ajudar nessa resolução ou para resolver, seja lá o problema que a pessoa pode estar tendo. Se você está querendo entrar no governo, eu acho que uma ótima opção é você estar presente também nesse tipo de evento, nas iniciativas que o governo tem. A gente faz uma série de eventos e que acaba que a gente conhece muita gente a partir daí. Vira e mexe, a gente também tem editais e processos seletivos abertos. As redes sociais do governo, nas mais diferentes secretarias, divulgam essas vagas, então tá atento às vagas é super importante. E eu vou fazer uma propaganda também de uma iniciativa que eu acabei participando, que chamava Vetor Brasil, e que hoje chama, se não me engano, Motriz, que é uma rede, uma organização sem fins lucrativos, que acabou desenvolvendo tem a missão, né, de levar pessoas bem capacitadas e bem preparadas para a gestão pública. E eles têm um programa que chama Trainee da Gestão Pública, então a turma que saiu da faculdade, aí, se eu não me engano, na minha época, pelo menos, era até 5 ou 10 anos depois que você saiu da faculdade. E você quer trabalhar dentro do governo, você faz o processo, se inscreve, que eles têm contato, e a gente tinha uma parceria muito boa com eles também a nível de governo aqui em Minas. Eles têm contato com uma série de governos e te alocam nos mais diferentes governos para você poder trabalhar. Então, acho que essas talvez sejam as melhores sugestões que eu tenha para quem quer começar. Legal. Só um TDAH rápido aqui. Vai. Eu descobri quem que teve a ideia de onde que era o pós do Cid. Então, o pós do Cid, a ideia foi dele, de onde foi. Que foi lá... Acho que foi no Jack, não foi? Não é Jack, lá no Anchieta, tem um bar no Anchieta. Sim. A ideia do pós foi isso. Foi, que a gente... O resumo da história é, a gente teve um evento do Cid, onde a gente fez um lançamento, ou encerramento do programa, agora não tô lembrando direito, acho que foi O encerramento, acho que foi o encerramento. Eu acho que foi não? Teve um momento Foi no final do ano. Teve um evento importante do Cid, e aí no final das contas a gente depois foi tomar uma, né, pra celebrar, etc. E o pós aconteceu num bar de rock que tinha banda tocando, etc. Sim, eu tenho, de fato, assim, a gente sugeriu um lugar que tivesse uma banda de rock, mas aí eu não vou poder tomar essa culpa sozinho, né? A pessoa que trabalhava lá comigo na época, na assessoria da superintendência, que é a Ana Maria, ela roqueira também, digna, e que agendou o lugar lá, encontrou o lugar, e eles foram super parceiros nesse processo. Me amarrei, eu toco guitarra, já toquei heavy metal. Mentira, é mesmo? Nós vamos conversar. Metallica, Iron Maiden, a turma toda? Tem várias músicas dele. Que legal, cara, que legal. Bom demais. Quer soltar a pergunta? Não, eu tinha outra, só para essa questão do que você construiu na faculdade, né? A gente foi um pouquinho de onde você estava e a gente foi chegando um pouco para conhecer um pouco mais sobre o Pedro, né? O seu TCC, né? Sobre essa questão, como que é essa importância da conexão entre as áreas e a importância também das pessoas. Acho melhor você falar mais profundo sobre isso, né? Legal. Claro, posso falar sim. Fala do microempréstimo, puxa isso. Claro, claro, tem tudo a ver. O TCC para mim foi um parto à parte, mas uma das coisas que foi importante, durante meu período na faculdade, eu participei de uma iniciativa que chamava Pronoturno. Que a turma, acho que a turma, tem um programa que que na minha época tinha esse nome, que era justamente para que os alunos desses cursos, na época noturnos, no meu caso, Relações Econômicas era noturno, foi criado lá na época do Reúne, eles pudessem fazer uma pesquisa que eles tivessem interesse. Então a gente tinha que comprovar lá, quanto que a gente estava tirando de nota, etc. Mas você tinha uma bolsa, entre aspas, vitalícia, para você poder fazer as pesquisas que você tivesse interesse. E uma temática que eu acabei tendo muito interesse, e aí o professor era o Roberto Montemor, que eu sempre tive muito interesse, era a temática do microcrédito. E mais do que microcrédito, o que acabou me chamando também um pouco para essa temática era da moeda social. E aí eu vou explicar esses dois conceitos de maneira mais rápida que eu puder, para depois entrar no TCC. Microcrédito, basicamente, é você poder fazer empréstimos em quantias quase que irrisórias para pessoas, muitas vezes grupos de pessoas, ou para pequenos negócios, para que eles possam desenvolver negócios ou melhorar os seus respectivos negócios, que é o microcrédito produtivo, para isso depois voltar e reabastecer esse fundo. Esse conceito foi criado lá com o Mohamed Yunus, lá em Bangladesh, onde ele começou a emprestar $27, se eu não me engano, uma quantia irrisória, lá para ele que tinha sido professor nos Estados Unidos,
para um grupo de mulheres, e mulheres porque no final das contas elas não iam gastar com bebida, com cigarro, com qualquer outra coisa do gênero, Muito legal. elas estavam focadas em resolver o problema da família. E quando você faz em grupo, você gera um contrato social ali, que é a pessoa não querer, não desistir daquele processo, porque o grupo apoia ela nisso, porque o empréstimo, no final das contas, é pro grupo. Aí comprava uma galinha que dava ovo e a coisa gerava ali, né? E aí isso é o produtivo, que é, pô, você tem um negócio. E aí o negócio foi a história da galinha. Então, o microcrédito basicamente é isso. A moeda social é uma pegada diferente, que é você tem uma moeda diferente da moeda corrente naquela região. E isso é quase ilegal em alguns momentos, porque do ponto de vista de soberania nacional, você só tem uma moeda circulando naquele país enquanto moeda oficial, para você não ter, enfim, problema monetário, problema, enfim, de toda a natureza, e porque o governo quer ter o monopólio da moeda que tá circulando lá. E ok. Só que as moedas sociais, inclusive, são regulamentadas a nível Brasil. É basicamente você ter uma moeda diferente, que em muitos momentos só vale dentro de uma determinada geografia, para você poder consumir lá. E aí, quando você une essas duas coisas, você une o microcrédito e você une a moeda social, tem o que eu fui estudar lá na minha monografia, que foi o Banco Comunitário de Desenvolvimento, que é basicamente uma instituição da sociedade civil que tem a capacidade de prover empréstimos em uma moeda que não é a moeda, no nosso caso aqui no Brasil, real. Não é o real. É a moeda daquela localidade. E qual que é a grande sacada disso? Você dá pequenos empréstimos para a turma poder desenvolver os seus respectivos negócios. E aí, o consumo que acontece nesses lugares, ele acontece nos negócios que aceitam essa moeda. E a grande ideia é que os negócios que aceitam essa moeda gerem benefícios para quem está consumindo. Então, basicamente, é uma forma que você facilita para que o dinheiro circule naquela região. Se o dinheiro está circulando, se o desenvolvimento econômico está acontecendo naquela região, isso fortalece para que aquela região possa se desenvolver. E aí eu fui estudar um caso de um município aqui em Minas Gerais que desenvolveu esse banco, que foi a turma lá do Banco Comunitário de Desenvolvimento Esmeraldas. E aí eu também sempre tive uma dificuldade muito grande só com as teorias, e eu queria ver uma coisa muito prática. Em real. É em real. É em real. Então ele tem que ter uma Então, reserva em real. Tem a reserva em real. Ele não pode emitir do jeito que ele quiser, não. Mas é um pra um? Tipo É um pra um. Ou tem a parte... Era um pra um. Na época era um pra um. Legal. Então não tinha uma perspectiva de... Não era um negócio. Não tinha perspectiva de gerar lucro. Tinha perspectiva de manter aquele dinheiro circulando lá na região. Isso é legal porque não era uma bolha. É. Não era uma bolha por ter esse lastro. Não. Assim, tem mas você precisa ir lá pra trocar por real. Você precisa ir no banco pra trocar por real. Entendi. Então... E aí esses negócios, no final das contas, eles podiam ir até o banco e trocar. Sim. Perfeito. É isso. Porque aí o banco tinha o lastro pra poder devolver E isso. aí você deixava de dar o dinheiro pro cara pra ele usar qualquer coisa. Ele ficava ali, entre aspas, dentro daquele contexto ali pra poder... Seja supermercado. E por que você vai querer trocar dinheiro? Porque tem 10% de desconto no supermercado do meu bairro. Então, assim, cara, o que você quer fazer? Você quer gastar... E hoje, enfim, a gente sabe os preços das coisas, né? Você quer gastar, sei lá, R$8 no quilo de uma laranja, ou você quer pagar R$7 no quilo de uma laranja? Uhum. E aí essa diferença para muitas pessoas é uma diferença enorme quando você coloca, sei lá, as compras do mês da pessoa, e aí a pessoa fala, putz, eu posso comprar mais coisas se eu só ir lá e trocar meu dinheiro? Vou fazer isso, vou trocar meu dinheiro. E aí pro empresário é bom porque ao invés do cara ir lá no supermercado um pouco mais longe pra pagar em real, ele vai aqui perto porque tem um incentivo. Enfim, então você cria essa microeconomia, esse microcosmos ali com lastro fora dessa bolha, né? E aí eu fui fazer esse estudo. Então, assim, no final das contas foi um pouco dessas conexões cara, eu tinha entendido e conhecido essa temática de negócios de impacto, eu tinha conhecido a temática de microcrédito, vi isso que eu achei sensacional, né? Você ter essa moeda paralela rodando é uma coisa super interessante, e aí eu quis entender um pouco como que eram essas experiências, e aí eu fui estudar um pouco lá da turma do Banco Comunitário de Esmeraldas, que foi uma experiência super interessante, aparentemente ela deu certo durante um tempo, mas ela, como várias outras, acabaram não sucedendo. Então a ideia foi muito legal, mas a execução aparentemente
não foi boa lá dentro. Uhum. O banco que é mais referência nisso aqui no Brasil, ou pelo menos era mais referência nisso na minha época, na época que eu fui fazer TCC, era o Banco Palmas, que fica em Fortaleza. Ó. E eles, inclusive, na época já estavam, isso, pô, sei lá. Pensei que era em Tocantins. Não. Mas é porque era a comunidade. O nome do bairro, se não me engano, chama Palmeiras. E aí o nome da moeda era Palmas. Uhum. E aí vira Banco Palmas. E aí, no final da. Palmas, isso, Libras. E aí, no final das contas, naquela época a galera já tá falando de dinheiro digital. Então eles estavam criando um aplicativo para poder transacionar esse recurso virtualmente. Pra quem não comprou uma palma naquela época, hoje vale 36 mil reais. Deveria ter investido na época, né? Pô, não cresceu tanto quanto o Bitcoin, mas... Tá valendo, também, tá né? valendo. Teriam várias palmas hoje. É. Muito bom. Aí o horário vai ficando tarde e eu vou ficando meio retardado. Não só você, todos nós. Legal, a gente tem uma pergunta, assim, né, caminhando pro final. Na verdade, são duas perguntas, mas uma de praxe, assim. Espero que você não tenha pensado antes, tem que ser ao vivo a partir da conversa. Perfeito. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa que já esteve, que já pisou em terra, que Ou tá que ainda viva, está. ou que ainda está, quem seria essa pessoa? Cara, aí eu vou acabar voltando pra minha veia de rock, porque eu sou apaixonado, e eu vi a banda esse ano, que eu sou apaixonado por ela, assim. E é muito clichê, porque é muito banda de adolescente da minha época, hoje é banda de tiozão. Que é o Blink. O Blink 182, cara. Putz, sou apaixonado com os caras, infelizmente. E eu adoraria tomar um café com o Tom DeLonge, que é o guitarrista. Porque eu me tornei guitarrista muito por conta dele. Legal. E aí eu adoraria tomar um café, trocar uma ideia. E ele, enfim, é uma fofoca do mundo da música, né? Mas ele saiu da banda um tempo pra pesquisar sobre ufologia, porque ele sempre foi um grande viciado em ETs, né? Então, e aí poder trocar uma ideia com ele sobre ET ia ser engraçado, no mínimo. Interessante isso. Interessante. Muito bom, falei. Bom, o meu é uma pessoa Cazuza, que... Não. Fred Mercury. Falei Pelo Tim Maia. bigode, né? Tim Maia. Mas é questão que ele chama Gabriel Kawali. É uma pessoa que lá em São Paulo ele tem a Resenha do Gabi, onde que ele reúne pessoas para gerar negócio entre si e principalmente fomentar essa questão da comunidade. Foi algo que a gente ficou falando muito sobre a importância de ouvir, a importância de gerar valor, e é algo que ele fala muito sobre isso, sabe? E ele tem uma frase que é: primeiro faça amigos e depois faça negócios, né? Então é algo que de construção a longo prazo, que é o que o governo está fazendo hoje, que você está fazendo, que é pegar as pessoas que você conhece e a partir disso fazer com que a roda gire. Então é muito legal isso, sabe? Eu vou pra lógica E da você? música, igual você. Eu tô em dúvida, que eu tô pensando entre texto, entre o David Gilmour, entre o Ray Charles ou o Michael Jackson. Porra. Então dá pra ser café da manhã, almoço e Almoço e jantar. jantar, almoço e fechou, janta. fechou. Não, mas eu acho que eu queria bater um papo com o Michael. Cara. Eu Eu acho acho que que é é um- animal mesmo. Ele viveu, assim, ele foi do zero ao extremo, ele foi amado, odiado em alguns momentos, teve muita coisa. Assim, eu queria conhecer e entender a realidade de tudo que aconteceu. E no Animal. final ali, tem muitas teorias de conspiração, muita coisa envolvida, Ele ainda envolvendo tá o nome vivo, tá? dele. O Bernardo acredita. Ele ainda tá vivo. Que ele ainda tá vivo. Então eu acho que eu queria trocar uma ideia com ele, porque tem muitas coisas que falam que ele começou a denunciar coisas, né? E aí ele foi, assim, então acho que eu queria bater um papo com ele. Vê se Cuidado essa pro é nosso verdade. podcast não ser cancelado. Imagina. Mas eu acho que é isso. E a pergunta final é assim, pra quem tá ouvindo esse podcast, você falou de muitas coisas que você já fez, já trabalhou, você deu vários tiros, conhecendo vários lugares, várias situações, trabalhou nos três setores, mas pra quem tá, ou seja, iniciando a trajetória agora estudando, ou também desistiu do estudo, ou já estudou, já tá, o que for, qual que é o toque que você daria pra alguém? A gente pode dizer que hoje você se encontrou, assim, você tá nesse caminho, né? E é apaixonado pelo que faz. Pra quem tá nos ouvindo também conseguir encontrar uma paixão, assim, um propósito no seu trabalho e se sentir mais completo. Assim. Legal. A minha dica é: nunca pare de tentar. E nunca pare de caminhar. Porque no final das contas, assim,
se você só ficar pensando sobre qual que é o seu propósito e ficar, pô, refletindo, falar, o que eu gosto, o que eu quero, pô, cara, honestamente eu não sei se você vai chegar numa conclusão que é verdadeira. Porque a ideia de muita coisa pode ser legal, mas a prática pode ser horrível. Então, eu acho que quanto mais você tentar você fazer coisas, você ir pra prática e entrar, botar a mão na massa, com o máximo de coisas possíveis que você tem uma impressão de que pode ser legal, pode te gostar ou minimamente te toca do ponto de vista pessoal, né? Acho que você deveria tentar. Porque numa dessas você pode acabar encontrando seu propósito e isso pode transformar a forma como você vive. Porque, venhamos e convenhamos, se você trabalha no mínimo 8 horas por dia e se você dorme 8 horas por dia, que não é a realidade da maior parte das pessoas, com certeza não vai ser a nossa, mas você vai passar ali pelo menos, cara, por muito baixo, uns 50 anos, gastando metade da sua vida, ou quase metade da sua vida no trabalho. Então, poxa, se você pode fazer alguma coisa que minimamente você tem um pouquinho mais de interesse, não se torna um estorvo, né, pra você, cara, você deveria tentar, você tem essa chance, você poder trabalhar com uma coisa que você goste, que te faz querer acordar e você fica feliz acordando de manhã, minimamente você deveria tentar. E aí, se você não encontrou na primeira, não desiste não, continua fazendo. Legal. E questão da corrida, né? Depois a gente podia falar um pouco mais sobre isso, porque nunca pare de tentar, mas nunca pare de caminhar, né? Então é algo que a gente tá sempre em constância de. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas o importante é entender que existe um propósito, existe para onde que a gente quer ir. E a gente não parar de tentar, né? Acho interessante isso. Pedrão, muito bom tudo. Gostei bastante. Valeu. Eu também. Acho que foi uma conversa bem rica que a gente teve aqui hoje. E a gente foi de Blink. A gente foi de Blink a Yunus hoje. Foi interessante. Quase de A a Z. B de B a Z. Foi quase. Foi quase. O bom é que quando a gente desligar aqui, nós vamos falar de algumas bandas aqui ainda. É isso. Mas é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Cara, eu queria só agradecer vocês, parabenizar o trabalho que a Aula está fazendo, super legal mesmo, assim, acho que não só os conteúdos que vocês têm criado, mas acho que principalmente as ações que vocês têm desenvolvido super legal, e que bom que os parceiros de vocês estão acreditando no propósito, porque acho que tudo que vocês estão entregando para o mundo é necessário, e então, obrigado por terem me convidado, foi um prazer bater esse papo com vocês, e estamos à disposição, sempre que vocês quiserem. Vamos conversar mais vezes. Perfeito. Para quem tá ouvindo aí, quer de algum modo se conectar, entender mais aí com o universo da secretaria, não sei, seja startupeiro de plantão, seja, enfim, quem quer desenvolver mais alguma coisa, quais são os canais, quais são os meios para isso? Legal. Para conectar com a secretaria, então, desenvolvimento.mg.gov.br, nosso site, tem muita coisa lá. Nas redes sociais, desenvolvimento MG. Então você encontra lá as redes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para conectar comigo, Pedro.emboava, maior parte das redes sociais, ou Pedro Emboava, LinkedIn, e aí vocês me acham por lá, a gente bate com o papo. Isso aí. Segue a Alus, né? Segue a Alus aí também. A gente tá com vários conteúdos, igual que o Pedro falou. Pedro Emboava, né? Que são 2 hoje. Mas que a gente tá querendo dar uma mudança, né, Pedro? Tem coisa nova aí pela frente. Animal, tô animado, hein? Tem coisa nova pela frente, vai sair. Em breve nós vamos estar batendo lá na porta das startups. Bora. Bom, então, obrigado aí a todos que ficaram até o presente momento, 1h12, 1h15 de podcast. E não se esqueça, o presente é um presente. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.